Tem bolsa? Tem bolsa? Foi combinado. Tem bolsa? Temos muitas bolsas, elas podem variar de 4, 5, 6 até 7 mil. O Reino Unido, as matérias são um pouco mais focadas naquilo que o aluno já está querendo fazer. Apesar dele estar gastando em Libra, ele pode trabalhar e pode ganhar em Libras. Olá, mates. Tudo bem por aí? Eu sou o Regis Sá e por aqui estamos iniciando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Não se esqueça, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, curta o canal, ative o sininho para você não perder nada a respeito dos próximos episódios do Travelcast. E siga também as redes sociais da Travelmate. Hoje eu estou aqui com o João Rodrigues. O João é o Partner Sales Manager Latinoamérica da Stud Group. Bem-vindo, João. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, Regis, e toda a Travelmate pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar de universidades na Inglaterra. A gente ouve muito essa pergunta, João. Como que eu faço faculdade no exterior, né? Enfim, como que um brasileiro pode fazer universidade na Inglaterra? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo no dia a dia, Regis. E eu tenho muito prazer em responder ela, por até me apresentando para o pessoal um pouquinho, contando um pouquinho da minha história. Eu fui um aluno internacional, e então eu consigo com propriedade responder um pouco dessas perguntas. Claro que cada um vai ter a sua história, mas eu conto com bastante prazer, por exemplo, como foi a minha trajetória para poder fazer uma faculdade no exterior. Bora lá, traz pra gente sua história, vamos lá. Então, acho que o mais importante de tudo, já para começar respondendo de cara essa pergunta, é ter o suporte. Então, todo o aluno que tem o interesse em fazer uma faculdade no exterior, é importante ele entender qual que é o caminho e ter o suporte, ter as pessoas que vão estar ao lado dele para poder garantir que todas as etapas do processo vão ser bem concluídas e bem sucedidas. Como que a gente começa com isso? Aí é procurando a Travelmate, com certeza. Legal. Eu acho que é interessante a gente explicar para o pessoal, João, e você pode trazer isso para a gente, onde que entra a Travelmate, onde que entra o Stud Group, né? Para a gente saber qual é a função de cada uma dessas empresas dentro do passo a passo aí do aluno internacional. Vamos lá, então. Para o pessoal entender também, o Study Group, que é a empresa que hoje eu estou representando, nós somos uma empresa internacional, Regis, e nossa base fica no Reino Unido. Tá? O papel do Study Group é fazer parcerias com universidades para que a gente possa trazer essas parcerias de universidades para cá, para o Brasil, e apresentar um portfólio de universidades muito bem ranqueadas para todos os alunos. O papel do Study Group basicamente vão ser dividido em dois. Então, a gente vai fazer primeiro a representação aqui do aluno, para o aluno. A gente vai apresentar os programas. Então, se você me perguntar onde que tem um programa de engenharia aeroespacial, eu vou saber te dizer onde que tem. Eu vou saber te dizer quanto que é o custo, quanto de bolsa que a gente vai conseguir oferecer em cada uma dessas universidades. E um outro ponto que a gente seria responsável é por fazer a avaliação das credenciais, porque todo aluno que aplica para uma universidade, ele precisa enviar os documentos do colegial, do inglês, que precisa ter. Então, a gente faz essa avaliação. E onde que entra a Travelmate aqui nesse papel? A Travelmate é o agente principal para poder fazer a conexão entre nós, que somos representantes da universidade, e o aluno. Vocês vão conversar com o aluno, pegar todos os documentos dele, apresentar esses materiais, nos chamar para fazer uma conversa direto com representantes, com acadêmicos, com professores e, claro, dar todo o suporte da própria mentoria da Travelmate, que eu tenho certeza que é o diferencial para o aluno poder conseguir, que nem eu falei no começo, entender todas as etapas do processo e chegar lá com tranquilidade. A gente recebe muitas vezes consultas de estudantes que querem fazer um curso superior, né? Uma universidade, uma faculdade fora, e que ainda não estão prontos, né? No sentido de que falta alguma etapa do processo, talvez não tenham um teste de inglês. Como você recomenda esse passo a passo, né? Esse caminho para que um aluno possa estudar, por exemplo, no Reino Unido? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar ali da nossa lista é o inglês. Legal. O inglês ele é o essencial. Todo aluno precisa ter pelo menos uma base de inglês, né, do intermediário para cima,
para poder ter todas as habilidades para poder fazer uma boa faculdade, né, com tranquilidade. No mínimo, falar com o professor, né? Tem que falar com o professor, tem que ler a prova, tem Uhum. que saber escrever. Claro. Né? Então, uma base do inglês ele precisa ter. Diferentemente, aí a gente já até entra um pouquinho assim, comparando o sistema educativo brasileiro, Legal. o sistema educativo do Reino Unido, diferentemente daqui, por exemplo, onde a gente só vai ter um vestibular para entrar direto na faculdade, com base naquele resultado, naquela prova, no Enem. Lá fora, não. O aluno ele tem que se preparar, melhor que ele se prepare desde o começo do colegial. Boa. Por quê? Todos os alunos eles vão ser avaliados pelas notas do colegial. Então, desde o primeiro colegial até o terceiro ano, a gente vai fazer uma média dessas notas e essas notas que a gente precisa avaliar. Então, vamos ticar duas coisas da lista. Então eu não faço vestibular, Inglês. não preciso do vestibular, mas eu preciso ter sido um aluno regular, né, e constante durante todo o meu ensino médio, é isso. Perfeito. Legal. Exatamente. Boa. Então, inglês Vamos lá. 1, 2. e boas notas, tá? Esses daqui seriam os dois principais aspectos que a gente precisa avaliar para o Reino Unido. Maravilha. E diz uma coisa, você comentou a respeito das principais diferenças. Aqui no Brasil, até por uma questão muitas vezes cultural, da indústria do cinema, da TV, de séries, nós estamos mais habituados com o padrão de universidades americanas. Eles trazem muitos nos filmes, né? Aqueles campos gigantescos, tudo verdinho, tudo bonitinho, campo de futebol americano para todo lado. Como que você colocaria para um aluno leigo, né, as principais diferenças entre o sistema dos Estados Unidos e do Reino Unido? Legal. Depois a gente deixa os Estados Unidos de lado e foca no Reino Unido. Isso aí. Não, vamos focar um pouquinho primeiro no Reino Unido. Acho que o mais interessante que a gente pode colocar ali de primeira é o tempo, né? Por quê? Só para o pessoal entender também como que funciona a relação de tempo de graduação no Reino Unido. Aqui no Brasil, a gente tem desde o ensino fundamental até o ensino médio um total de 12 anos na graduação, né? Dessa graduação. No Reino Unido, eles têm 13. Então, o que acontece? Quando o aluno britânico vai para a faculdade, ele se forma em 3 anos. Boa. Diferentemente do aluno, por exemplo, nos Estados Unidos, que vai fazer 4 anos. Tá? Outro ponto que tem total relação com esses 3 e 4 anos é a quantidade de matérias. O Reino Unido, ele tem as matérias são um pouco mais focadas naquilo que o aluno já está querendo fazer. Então, até eu sempre falo assim para os alunos, e a gente sabe meio que até de cabeça, né? Por exemplo, a Universidade de Liverpool John Moores, que a gente tem no portfólio, é uma universidade que tem um programa muito específico, por exemplo, de engenharia naval e outra engenharia mecatrônica. Então, são temas muito específicos e o aluno ele já vai um pouco mais direcionado para essas matérias. Ao passo que, se a gente olhar para os Estados Unidos, o aluno ele vai ter uma entrada nos Estados Unidos um pouco mais generalista, conhecendo sobre várias áreas de conhecimento, ciências naturais, ciências humanas, ciências exatas, e aí depois ele vai começar a focar naquilo que ele realmente quer estudar. E aí dizendo assim, existe o melhor ou o pior? Não, existe aquilo que é melhor para você, né? Para cada aluno. Então acho que essas seriam as duas principais condições aqui de diferença de Estados Unidos e Reino Unido, de sistemas de ensino. Aí tem a parte de uma que é muito mais clássica, talvez outra seja mais contemporânea. Tem universidade que é a cara do Harry Potter ali, né, de Hogwarts. As outras são um pouco mais tecnológicas, tem mais laboratórios, mas tem as suas semelhanças também, né? Muito bom. Você trouxe um ponto que é bem importante e que sempre trazem essa dúvida para nós, justamente pela diferença de tempo, né? Você falou, aqui no Brasil, nós temos a educação básica com 12 anos, 9 do fundamental e 3 do médio. No Reino Unido são 13. Então, a gente tem um ano a menos e que isso vai fazer diferença no tempo de graduação. Como que a gente faz para deixar tudo igualzinho? Para que a gente possa iniciar uma graduação no Reino Unido, né, com esse ano adicional. Como que funciona isso? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque é aí que a gente entra como solução também do Study Group. Legal. Né? A TravelMate ela tem acesso ao portfólio completo do Study Group, né? E aí com isso, a TravelMate consegue aplicar os alunos para o programa que a gente chama de Foundation. O Foundation ele é esse ano de equivalência, para exatamente deixar tudo igual aí nesse mesmo nível de tempo de graduação.
Tá? Então, os alunos aqui do Brasil eles podem fazer o Foundation Year para poder fazer a graduação no Reino Unido. Com o Foundation Year, ele vai aumentar um pouquinho só o tempo de graduação de 3 anos, ficariam 3 anos e meio, alguns alunos fazem em 4 anos. Tá? Então, esse é um ponto crucial aqui para o aluno brasileiro poder fazer a universidade no Reino Unido. Agora, uma novidade, Regis, que eu, talvez não sei até nem se você já está sabendo dessa, a gente está mudando agora, a gente está baixando os entry requirements. Então, a gente está, na verdade, adequando aos padrões de requerimentos de a maioria das universidades tops do Reino Unido, onde os alunos que têm as melhores notas conseguem pular esse Foundation Year e conseguem entrar direto no ano 1 da universidade. E aí ele consegue fazer a graduação em 3 anos. Ele vai economizar um ano aí no processo formativo, é isso? Vai economizar um ano inteiro em valor. Em valor e tempo. Em valor e tempo. A gente vai ter gente aí se formando com 18 anos daqui a pouco, cara. Vai ser uma loucura. Muito bom. E quais são, por exemplo, qual é o perfil do aluno, né? O que esse aluno tem que ter para aproveitar essa vantagem? Ótimo. Então aí depende do nível da universidade, né? A gente tem universidades que a gente chama de high level. Tá? Até tem um tema aqui que eu não sei se o pessoal já conhece, que chama Russell Group. Uhum. O Russell Group ele pode ser muito bem comparado com um termo muito bem relacionado nos Estados Unidos, que é o Ivy League. Perfeito. São as universidades mais bem ranqueadas, são as universidades que investem mais em pesquisas. Aquelas que todo mundo quer estudar, aquelas que todo mundo tem um estudar. sonho. Exatamente. Essas universidades de Russell Group, obviamente, elas vão ter um nível acadêmico mais acelerado, um nível acadêmico mais intenso. Legal. E aí, por conta disso, as notas que o aluno precisa ter aqui do colegial vão ser um pouquinho mais altas. A gente está pedindo ali na média de 8 para 8,5. Legal. Tá? Uma média geral de entre primeiro, segundo e terceiro ano. Isso não quer dizer que o aluno que não se preparou desde o primeiro ano do colegial não consiga essa entrada nesse programa. A gente tem, por exemplo, universidades que são high level, por exemplo, a Royal Holloway, que é uma universidade top 30 do Reino Unido, que fica em Londres. Ela tem um programa que aceita estudantes que têm uma média ali dentro de 7,5. E temos até outras universidades que são um pouco mais acessíveis em termos financeiros. Tá? Elas talvez não ofereçam tantas bolsas, mas, no geral, o valor dela já é um pouco mais baixo. Só que se a gente olhar o ranking individual das matérias, como essa, por exemplo, que eu falei para você de Liverpool John Moores, que tem engenharia naval, ou a Huddersfield, que tem engenharia mecatrônica, jornalismo, essas são um pouco mais acessíveis e o aluno até com uma nota, vamos falar ali, entre um 6,5 e 7, ele consegue entrar nesse ano 1 e pular esse foundation para poder fazer a graduação em menos tempo. João, eu acho que mais do que a pergunta como que eu faço faculdade no exterior, que também você falou já que ouve muito, aquela pergunta que a gente ouve direto. Tem bolsa? Tem bolsa? Não foi combinado. Tem bolsa? Tem bolsa? É o que a gente escuta. O que você tem na sua bolsa pra gente aí? Vamos lá. Temos muitas bolsas, Elis. Esse que é um ponto bem positivo aqui do Study Group, né? A gente entende muito como que o estudante do Brasil, da América Latina no geral, a gente chama de price sensitive, né? Ainda mais que a gente entende a nossa economia, não está fácil, então a gente consegue verificar algumas possibilidades de bolsa de estudos para os alunos. É claro que os alunos que tiverem as melhores notas, eles vão ter melhores possibilidades de bolsas, né? Quando eu falo melhores possibilidades de bolsas, são valores maiores, tá? Então, só para você ter uma ideia aí, e já entrando um pouquinho na questão de valor, né, de preço, até uma coisa muito interessante que eu gosto muito de falar. As pessoas, no geral, aqui no Brasil, eu sinto que elas têm uma misconception, um conceito um pouco errado na questão do custo. Eles sempre falam Inglaterra, tá, mas é mais caro. Não necessariamente. A Libra, ela é mais cara do que o dólar. Mas, se a gente colocar na ponta do lápis, as universidades podem ficar igual ou até mais acessíveis que outros países, como, por exemplo, o Canadá, ou o próprio Estados Unidos, Austrália. Então, a gente pode colocar na ponta do lápis, vai sair mais em conta. E ainda tem essas questões de bolsas, né? As bolsas de estudos que a gente tem aí para o primeiro ano, por exemplo, elas podem variar de 4, 5, 6 até 7 mil. Essas universidades que são Russell Group, elas estão até ofertando mais bolsas para os alunos que têm excelentes notas.
Então a gente tem a Durham, por exemplo, está oferecendo até 7.000, 7.500 para alunos que têm excelentes notas. Libras. Libra sempre, né? Sempre. Né? Pro bem e pro mal é em libras, né? Porque exatamente. é isso, a galera às vezes fala assim, Libra é cara, mas esquece de fazer a conta até o final. Isso me dá uma boa dica para a gente entrar naquele quadro que tem feito bastante sucesso já, que é o TM Responde. Eu tenho aqui uma pergunta da Andresa Suzuki. Ela pergunta assim para a gente: qual é a média de investimentos, né? Então, acho que é uma questão muito importante, a questão valor, quanto eu invisto numa universidade, numa graduação no exterior. Então, qual é a média de investimentos e se é possível para o aluno brasileiro trabalhar durante a graduação no Reino Unido? Boa, Andressa, boas perguntas. Qual que é a média? Vamos falar aqui de primeiro graduação, tá? Legal. Depois a gente entra no assunto, né? Depois. Postgraduate. Boa. Então, no nível graduação, a gente está falando de um investimento inicial aí só para tuition de a partir de 14 e 15 mil libras ao ano, tá? 14 e 15 mil libras hoje a gente convertendo para o dólar, né? Só porque a gente tem mais referência ao dólar, a gente está falando mais ou menos na casa de 16 a 18 mil dólares para graduação de um ano. Legal. Tá? Isso sem as bolsas. Claro. Tá? A gente pode tirar aquelas 4 a 8 mil de bolsas, né? Então, tem universidades aí que vão estar na casa de 10 a 12 mil libras. Legal. Que pode ser bem acessível. Você usou uma palavra aqui que talvez muita gente não conheça, que é o tuition. A gente poderia traduzir ela para uma anualidade, né? Porque você está falando valores sempre por ano e isso é uma diferença importante que a gente tem aqui para o mercado brasileiro, correto? Exato. Maravilha. Segue aí que eu só para deixar essa dúvida que depois alguém poderia perguntar pra gente. A gente fala tanto aqui que já tá no vocabulário, né? É isso aí. A tuition é a anuidade dos alunos, né? A gente sempre passa os valores anuais, mas até para o pessoal saber, o pagamento ele é feito sempre por semestre. Legal. Tá? E até interessante aqui, dentro da questão de investimento, algumas das nossas universidades também a gente consegue fazer um plano de pagamentos. Okay. Então, até para o aluno, por exemplo, que está interessado em começar no meio do ano, né? Que normalmente começa no meio do ano as universidades. Uhum. Tem em janeiro, mas tem no meio do ano. O aluno que está interessado em começar no meio do ano, mas que já tem uma oferta por agora, ele pode começar a pagar por agora e terminar de pagar em novembro, por exemplo. Legal. Então, é uma boa divisão aí de planos. Então, aí para responder, né, voltando à pergunta, a gente está falando aqui em torno de 15 a 18 mil libras, tá? Aí, claro, a gente colocando moradia e alimentação, a gente está falando de entre 20 a 25 mil libras por ano. Legal. Tá? Então aí, se a gente converter, a gente está falando de mais ou menos uns 22 a 28 mil dólares, mais ou menos. Perfeito. A gente tem alguma noção de quanto que isso vai valer em real, Regis? Eu acho que a gente pode fazer um parâmetro. Boa. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, a gente tem muitas universidades privadas aqui no Brasil, né, que se a gente fazer os cálculos, a gente vai ver que vai custar mais ou menos uns 15 mil, 12 mil reais por mês. E é uma baita de uma grana, né? E que se a gente fizer uma comparação com esses valores em dólares, às vezes sai até mais caro do que aquilo que o estudante realmente vai gastar no Reino Unido. E aí, voltando àquele ponto que você comentou, pro bem e pro mal, tem que lembrar também que apesar dele estar gastando em Libra, ele pode trabalhar no Reino Unido. Legal. E pode ganhar em Libras, né? Já ajuda um pouco, não? Exato. Ajuda muito. Legal. E aí, o legal da gente falar aqui do Reino Unido, na questão de trabalho, como que funciona? O aluno que faz esse Foundation, esse International Year com a gente, ele consegue trabalhar até 10 horas por semana em qualquer lugar. Então, legal. Se você for para lá, você quer trabalhar numa lojinha para vender um produto de travesseiro, você pode. Se você quiser ir para lá e você quiser fazer um projeto de consultoria para uma empresa, para Deloitte, para PwC, você pode. Se quiser trabalhar num restaurante dentro do campus, você pode. Tá? Então, no primeiro ano até 10 horas por semana. Para os demais anos, o aluno tem a permissão de trabalho até 20 horas por semana. E durante as férias, se ele quiser permanecer e fazer ali uma graninha extra também, ele pode trabalhar até 40 horas por semana. Então, legal. Várias vantagens aí, o aluno ganha em libras, né? Claro que o salário ele varia também de acordo com a empresa e com o local. Perfeito. Que ele vai trabalhar. Mas é um custo que o aluno consegue economizar, por exemplo, o housing, a acomodação.
Então, só do aluno trabalhar, ele já consegue muitas vezes bancar o próprio valor da acomodação. Boa. A gente tem falado aí bastante sobre pequenas diferenças Brasil e Reino Unido, né? Valores, formato de ensino e tudo mais. Tem uma outra diferença, que aí já partindo também para aquele aluno que já tem a graduação, que é o depois, após graduação, que lá no exterior, inclusive, a gente chama de graduação, né? Ou Graduate Studies. Graduate Studies. Dá para fazer pós-graduação no Reino Unido? Dá para fazer, né? Quando a gente está falando de postgraduate, certificates, diplomas, a gente está falando já de um mestrado. Tá? No Reino Unido, a gente já está falando de um master, sempre. Perfeito. E voltando àquele ponto que eu comentei com você, no Reino Unido, o sistema de ensino é muito focado naquilo que o aluno quer fazer. Então, os próprios masters, eles são realmente muito focados também. Então, ao passo que a gente vai encontrar no mundo inteiro MBAs, por exemplo, que são Masters in Business Administration, de 2 anos, 2 anos e meio, no Reino Unido a gente vai enxutar e o aluno vai fazer essa pós-graduação, que vai sair com um título de mestrado, dentro de 1 ano. Uau. Tá? E esse 1 ano, Regis, a gente está falando, na verdade, não é um ano corrido, né? Porque sempre tem um break no meio. Uhum. Então a gente está falando aí de mais ou menos 42 semanas até 30 semanas. Uau. São bem focados. Então eu vou até deixar aqui com você uma almofadinha da Huddersfield, London, por exemplo. Essa aqui é uma universidade que oferece programas de pós-graduação, que é um mestrado em Management, Management com International Business, Management com Marketing, Computer Sciences ou só International Business. E o aluno consegue morar em Londres, a gente oferece acomodação e ele se forma em 30 semanas e pode permanecer trabalhando depois. A gente vai conversar sobre isso também. Opa, começou a ficar mais interessante ainda. Ficar lá depois agora que eu lembrei, Regis, que eu vi aqui a almofadinha, eu trouxe os presentinhos para você também. Opa, aceitamos. Quem não aceita presentinhos? Quem não aceita presentinhos? Vou deixar aqui com você, ó. Que legal. Um biscoitinho do Reino Unido. São Muito os biscuits. Legal. E vamos deixar aqui com você também uma... A nossa audiência pode ficar de olho. Eu não vou abrir, não vou comer agora. Será muito bem aproveitado daqui a pouquinho. Vamos deixar aqui. Deixa aqui. Que legal. Será que eu vou fazer isso? Eu acho não. Eu não vou tentar não, viu, João? Eu olhei para minha caneca. Não. Olhei para a garrafa, depois. Vou deixar ela aqui para depois. Obrigado. Boa. Mas, cara, eu acho que um presente melhor ainda é essa informação que você trouxe para gente. Eu posso ficar depois do curso e trabalhar lá? Como que é? Explica um pouquinho pra gente. Pode. Qualquer aluno que vai estudar no Reino Unido, seja ele de nível de graduação ou masters, ele consegue permanecer no Reino Unido por até 2 anos para trabalhar. Uau. Tá? E aí não tem, assim, mesma coisa. Não tem mais os limites de horas, como que é essa parte? Ele pode trabalhar full time, né? A gente fala full time são 40 horas por semana. Uhum. E ele pode permanecer lá pelos 2 anos para poder encontrar o emprego dos sonhos. Tem gente que segue a academia e continua fazendo seu masters. Tem gente que vai para o PhD. Tem gente que encontra empresas que vão patrocinar o visto de trabalho, permanecem. E eu vou trazer até um outro ponto que é muito legal, às vezes o pessoal esquece um pouco, que, claro, hoje o Reino Unido ele não faz mais parte da Europa, né, por conta do Brexit, mas tá ali. Né? A gente tem alunos, por exemplo, que estão lá em Londres estudando hoje, vão para Paris, passam o dia lá em Paris para fazer compra e voltam no mesmo dia. Legal. Então, cara, a Europa tá um pezinho dali. Uhum. E hoje, se a gente pegar o sistema de ensino do Reino Unido, ele está muito também adequado àquilo que pede o mercado europeu e mundial e global. Né? Então, se a gente fizer já fazendo uma comparação aqui com relação ao direito. Direito no Brasil, normalmente é um direito bem focado para administração pública, né, ou para a própria advocacia, mas você tem que entender o direito local. Uhum. O direito no Reino Unido, por exemplo, ele já prepara o aluno para um direito global, um direito da Europa. Então, o aluno que faz direito no Reino Unido, ele pode sair dali e trabalhar na Europa, pode ter a sua própria empresa, pode fundar. Possibilidades são múltiplas. Muito legal. Cara, eu queria... Você passou rapidinho pela sua história. Queria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Onde você estudou, como foi a tua trajetória, até para a gente entender um pouquinho do porquê que hoje você está aqui dentro da área de educação internacional.
Legal, vamos lá então. Eu sempre tive essa vontade de estudar fora também. Até, já adiantando para você, Regis, onde que eu estudei? Eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Legal. E foi muito interessante porque, como eu falei para você no começo do podcast, não existe aquilo que é bom ou errado, certo ou pior. É aquilo que é melhor para você. Uhum. Eu era, por exemplo, um aluno que não tinha total clareza daquilo que eu ia fazer. E eu sabia que se eu fosse para fora, eu ia ter uma possibilidade de alterar os meus tipos de estudos se eu não tivesse total certeza da primeira opção. Então, diferente já, né, do Brasil, por exemplo, que a gente entra numa faculdade, tem que fazer o vestibular e vai fazer aquilo, e se você não gostou, você tem que fazer cursinho, começar tudo de Refazer novo. todo o processo. Tem alguns lugares que você consegue modificar. Legal. Então, um aluno, por exemplo, que faz o Foundation no Reino Unido, ele consegue escolher depois do Foundation quais vão ser as matérias que ele vai escolher. O Foundation, por exemplo, ali em Social Sciences e Humanities, ou Computer Sciences e Engineering. E aí depois ele vai escolher se vai ser uma engenharia, se vai ser uma arte. Muito Parecido com isso, nos Estados Unidos também tem um pouco disso, né? O aluno ele tem um General Education Requirements que são bem abrangentes. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos, sabendo dessa opção que eu poderia alterar. Eu comecei estudando administração, que é o business, né? O Legal. famoso business. E acabei me formando depois na área de comunicação. Dentro dessa universidade eu comecei a me envolver, e isso é uma coisa que eu falo para os alunos sempre. Qual que é o meu maior conselho para eles? Envolva-se o máximo que você puder. Tem que ser cara de pau, tem que bater na porta, sair pedindo emprego, porque quanto mais você se envolve, mais gente você conhece, mais as oportunidades vão aparecendo, né? E aí eu trabalhei para a universidade por um período, e durante a pandemia eu voltei para cá. E como as pessoas sempre estavam me perguntando como que fazia para eu estudar para fora, né, estudar fora, aí eu aceitei a proposta do Study Group e hoje estou aqui ajudando esse pessoal todo. Muito legal. Para que mais gente possa repetir a sua história. Exatamente. E repetir e às vezes melhorar, né? Fazer melhor, cada um tem a sua própria. Show. João, me diz uma coisa. Você falou bastante, óbvio, da Huddersfield que está aqui. Mas quais são as opções? Como que funciona? Tem só em Londres? A gente tem, né, possibilidades de estudar em todo o Reino Unido? Se eu quiser ir para a Escócia, tem. Se eu quiser ir para Wales, tem. Enfim, conta um pouquinho para a gente como que é isso. Boa, boa. O Study Group ele tem um portfólio bem abrangente, né? São 15 universidades, na verdade, em Reino Unido. A gente tem uma universidade na Irlanda e temos algumas universidades nos Estados Unidos. Inclusive, vou deixar aqui com você, ver se a gente convida a Mari aqui, que é minha colega. Legal, pra legal. fazer Tá anotado aqui Tá para um anotado? próximo Boa. episódio. Boa. Vou anotar mesmo. O povo acha que eu não anoto. Boa, boa. Pra Mari trazer tudo de Estados Unidos depois. Boa. Mas no Reino Unido a gente vai ter... Sempre, claro, a gente vai pensar em Londres. A gente tem 3 universidades em Londres, a Royal Holloway, a Surrey, e ali pertinho temos a Sussex e a Kingston, que estão em Londres. Mas tem muito mais. E a gente sempre fala de Londres por causa da cidade, das oportunidades, do hustle and bustle, né, que é essa correria. Mas tem muitas outras universidades, Regis, por exemplo, em Leeds, Sheffield, que são cidades grandes, mas que não têm essa pegada de cidade grande e que vão oferecer as mesmas oportunidades ou mais. Então tem Leeds, tem Sheffield, temos em Liverpool, tem a Escócia, que você comentou. Legal. Faz parte do Reino Unido, a Escócia. A gente tem 2 universidades lá muito boas, que são a Aberdeen e a Strathclyde. Se você for olhar nos rankings, assim, tá sempre top 10 em todas as matérias, essas 2. E temos a UCD, que é a University College Dublin, na Irlanda. Né? Aí falando de Irlanda, não faz parte, né, do Reino Unido, a Irlanda faz parte da Europa. Tá dentro desses valores mais ou menos que eu passei para vocês no começo do podcast. E com as mesmas vantagens em relação a trabalho e pós-graduação também. Muito legal, João. A gente tem mais um quadro aqui no Travelcast, que é o TM Conecta. E funciona assim, pergunta rápida, resposta bem rápida. Ixi, quero Pensando nas universidades do Reino Unido. O que vem na sua cabeça quando eu te falo uma música? Here Comes the Sun. Uma palavra? Vixe, British. British. Assim. Um sabor? Cookies. Um lugar? Londres.
Uma descoberta. Ixi, essa não foi tão rápido, Regis. Possibilidades. Quando eu nunca tinha visitado o Reino Unido antes de trabalhar para o Study Group. E aí, quando eu fui para lá, me encantei. Então, as possibilidades são imensas. Quando a gente abre o olho, abre a cabeça para começar a olhar tudo que está ali na nossa frente. Então, essa próxima vai ser fácil. Uma lembrança. Futebol. Boa. Eu gosto, quando eu fui visitar o Reino Unido, tá tudo ali perto, né? Assisti vários jogos de futebol lá da universidade e também da Premier League. Então, muito legal. Muita coisa que os estudantes conseguem fazer dentro da universidade e fora, isso é muito legal. No Reino Unido é comum os estudantes viverem, morarem no campus universitário? Conta um pouquinho pra gente dessa parte fora das aulas, vamos dizer assim. Legal. Ui, foi difícil essa, cara. Respira, Achei que ia ser... respira. Não, deu tudo bem. Foi tudo bem, tudo Boa. tranquilo. Todas as nossas universidades, elas vão oferecer acomodação dentro do campus. Então, essa é uma grande vantagem, né, do estudante fazer o processo com a TravelMate, porque a gente vai garantir que o estudante tenha uma acomodação dentro do campus. Não quer dizer, claro, que ele precise ficar lá o tempo inteiro, né? Se ele quiser morar fora, ele pode, mas a gente oferece, caso o aluno queira. E qual foi a segunda parte? A questão, assim, a vida fora da sala de aula, vamos dizer assim, né? Poxa, vou indicar para um garoto, uma garota dos seus 20, 22, 18 anos. Não, você só vai para o Reino Unido estudar, não. Vamos fazer outras coisas. Não tem essa. Essa aqui é uma coisa que eu me encanto demais no Reino Unido, né? A quantidade de possibilidades e coisas que você tem para fazer. Eu sempre falo para os alunos, claro, tem que se envolver, mas tem que se envolver dentro e fora da sala de aula. Os estudos são a prioridade número 1, é a prioridade número 1, né? Prioridade número 2, envolvimento fora. Ter conexão, ter amizade, isso vai ter de monte, tá? Porque vai ter gente do mundo inteiro, vai ter gente do Reino Unido, e você vai conseguir se desenvolver e se envolver muito facilmente. A Sheffield, por exemplo, ela tem um centro que chama Student Union. E ela é sempre eleita a melhor Student Union por anos consecutivos, né? Na hora que eu entrei na Student Union, tinha assim uma parede escrita com... Nem lembro quanto que era, Regis. Devia ser umas 100, 150 diversas organizações que os próprios estudantes criam para poder fazer coisas fora da sala de aula. Legal. Essas são organizações culturais, são organizações internacionais, de dança, de arte... Algumas são mais focadas em business. Então, os estudantes conseguem muito facilmente se envolver com essas atividades, com essas organizações. E conseguem os estágios também, né? Então, a questão de trabalho. E fora da sala de aula, se ele não quiser fazer parte de nada disso, tem muito mais coisa para fazer. Shopping, né? Como eu falei para você, viajar no Reino Unido é muito fácil. De Liverpool para Londres, você vai em 2 horas e meia, pegando um trem, pagando baratinho. Né? Fazer compra, assistir um jogo de futebol... Viajar para a Europa, participar de eventos. Se a gente pensar em Glasgow, por exemplo, que tem essa University of Strathclyde, é uma cidade super cultural que oferece vários shows de artistas. A questão da natureza também está sempre muito presente. E quando eu visitei Leeds, por exemplo, eu lembro que tinha um parque assim no meio da cidade, parecia um Central Park. No meio da cidade... Você estava lá com uns veados, tinha uns coelhos pulando. Então, assim, você está ali dentro da natureza. Né? É demais, assim. Tudo que você for pensar, na verdade, você vai conseguir encontrar. Muito legal. João, para a gente encerrar, para você, o que é para a vida toda? Para a vida toda é o intercâmbio. Sem o intercâmbio, sem essa oportunidade de você conhecer as novas culturas, conhecer nova gente... Você conhecer o mundo, você ficar só focado aqui no Brasil, eu não diria que você fica para trás, mas você está olhando para trás. Você olhar para frente é você olhar para o mundo. Então, o intercâmbio que é para a vida toda. Valeu, João, muito obrigado. Não sei se você quer deixar as redes sociais aí do Study Group Latam, pode falar para a galera. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Se vocês quiserem seguir a gente, nosso Instagram é studygroup_Latam, tá? A gente passa bastante conteúdo de universidades. Vocês vão poder sempre ver a gente seguindo os nossos parceiros de universidades. A gente está sempre repostando, colocando notícias por ali e eventos com os parceiros também. Então, deixo a mensagem aqui para vocês procurarem quanto antes possível, né, para se preparar melhor, para ter essa preparação
de uma maneira bem suave. Legal. Né? E seguir em frente, não desistir dos sonhos. Com certeza vocês vão conseguir ter uma grande carreira com um grande currículo lá no Reino Unido. E muito aproveitar bom. para te agradecer aí o convite mais uma vez, Regis. Valeu, João. Muito obrigado. Obrigado ao Stud Group. E obrigado à nossa audiência. Né? Lembrar de seguir, né, o nosso canal, curtir o nosso canal, seguir todas as redes sociais. Não esquecer de também comentar aqui nesse vídeo, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, né? Suas dúvidas, suas percepções. E dá um tchauzinho aí pra gente, pra finalizar o nosso programa de hoje, o nosso episódio de hoje.